O Brasil está em transe. O Brasil está completamente em transe. É sobre isso que vamos conversar hoje. Você que não está inscrito no nosso canal, escreve aí no YouTube, estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, no YouTube, inscreva-se no canal. Todo dia sobe muito conteúdo para você pensar, cara, para você pensar. Aciona o sininho, inscreva-se no canal e tenha conteúdo de qualidade, conteúdo sério todo dia. O Brasil está em transe. Vou até tirar esse óculos escuros aqui e poder conversar com você. O Brasil está vivendo um transe psicodélico geral. A paranoia que o nosso país se encontra é algo inimaginável. Jamais poderia imaginar que na altura do campeonato 2022 nós vivenciássemos, e as imagens estão aí, as ações, as atitudes de maluquetes, as atitudes das autoridades da República nos coloca num país completamente em transe, à margem do Estado de Direito. É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Então, inscreva-se no canal, acione o sininho e você vai ser notificado toda vez que tiver conteúdo novo. E todo dia sobe conteúdo interessante aí para você pensar, Você aí compartilha se quiser, se gostar do conteúdo, você dá um like aí, importante para o canal. Nós, Brasil em transe, um transe generalizado da direita, a ficha não caiu das pessoas, está caindo aos pouquinhos, né? Esse transe esse transe que o Brasil vive, fruto da polarização exacerbada de direita, de esquerda, a polarização leva aos extremos, né? Leva aos extremos. Neste exato momento, a turma está lá fazendo curso de canário na Papuda e as fichas começaram a cair, porque começaram as narrativas de infiltrados. Não é bem isso, quando você vê a listagem da polícia, vê as reportagens, todo mundo ali tinha algum grau de culpabilidade, muito grau de culpabilidade, e todos deverão serem responsabilizados e punidos. Isso é uma coisa. A outra coisa é o justiçamento, a falta de justiça que esse trânsito está levando ao abandono total do Estado de Direito, um justiçamento. Nós não estamos assistindo uma escalada de justiça, e sim uma escalada de justiçamento. Tem que então voltar a um ponto de normalidade, restabelecer esse Estado de Direito, para que os responsáveis por aqueles vandalismos sejam punidos, e tem que ser punidos exemplarmente. No entanto, sejam punidos com as ferramentas legais do Estado de Direito do nosso país. O que nós vemos é uma escalada de justiçamento. Justiçamento não tem nada a ver com justiça. São coisas diferentes. São coisas muito diferentes. E quando eu digo que o país está em transe, as pessoas sequer, elas veem um título e saem largando o dedo. Isso é fruto do transe coletivo. Tanto faz de direita, tanto faz se ela seja de esquerda, de centro, da Lua, de Marte. Ela está num grau de histerismo generalizado que a coloca fora dos patamares de realidade. E ninguém quer ouvir gente séria, ninguém quer ouvir assunto sério, querem só lacrar. Ou você é contra o Moraes, ou você é a favor do Moraes, ou você é a favor da bandalheira que ocorreu em Brasília, não tem como ser a favor daquilo lá, ou você é a favor da narrativa, contra a narrativa de infiltrado. Lá tinha uma velha fantasiada toda de bandeira do Brasil cagando na mesa. Aí tinha outra, a suposta do PT, tá lá, presa na carceragem, bolsonarista de carteirinha. Então o Brasil está em transe, esse transe generalizado. Atos de vandalismo terão que ser punidos exemplarmente. No entanto, o transe do outro lado, como as pessoas afetadas do outro lado, muito mais afetadas por os radicais que xingam,
A rafuagem do caramba que xingam, falam horrores das pessoas, xingam de tudo quanto é nome. Essas pessoas agora que o parafuso virou, opa, agora eu vou me vingar. Vou devolver na mesma moeda para esses caras que vieram aqui me xingar. E aí você vê uma série de ações que nos indicam um justiçamento, que não é legal. Isso aí só ocorre nessa histeria coletiva, nesse transe coletivo que o Brasil se encontra. Nesse transe coletivo. Agora as fichas começaram a cair, a turma ofendida pela direita está buscando, não justiça, vingança mesmo, vingança. Tanto é que no seu tweet, Alexandre de Moraes já classificou esses atos dos vândalos, esses atos bárbaros dos vândalos não justificados de terrorismo. Só que o ministro Alexandre vai lá na frente, as ações dele perdurarão, podem perdurar por 10, 20, 15 anos na República. Os ministros do Supremo precisam sair do transe. Os ministros do Supremo precisam voltar ao Estado de Direito, proporcionar justiça ao país. Justiça. Então, ele já adiantou o seu voto lá de terrorismo, praticamente selou a vida dessas pessoas. E essas pessoas que não deveriam estar lá, foram lá num transe amalucado, quando o Brasil nunca teve nenhuma possibilidade de ter golpe da República. Quem nos segue aqui sabe disso, nunca teve, não existem as condicionantes a nenhuma opção de ter golpe. Foram lá fazer manifestação em local errado. Quartel não é local de ser manifestação. Quando o quartel entra para a política, as Forças Armadas de Estado entram para a política, vocês terão aí no país, se isso viesse a ocorrer, ainda bem que não veio, e se isso viesse a ocorrer, vocês teriam a cada 10 anos rebeliões, insurreições, tiro, porrada, bomba a cada 10 anos aí. Tudo deriva. Brasil, é que vocês não leem porra nenhuma, né? Não sabem nada de história, não sabem nada. O Brasil, tá? Todos os movimentos que são derivados até a 1970 e pouco, durante o golpe militar teve uma tentativa de golpe, viu? Entre os milicos lá. É que o povo não sabe bosta nenhuma e fica cagando goma aí, pousando de conservador, quando na verdade não são conservador, não são de direita, é um bando de gente ignorante que fez uma opção por um lado e ficam fazendo merda atrás de merda. Tudo deriva lá dos 18 do Forte. Sabe quem são os 18 do Forte? Então vai pesquisar os 18 do Forte. Todas as revoluções subsequentes do Estado Novo, antes do Estado Novo, entende? Tudo passou com uma prece. Golpe de 64, tudo passou daqueles tenentes, do tenentismo lá do formado na Academia Militar, que era no Rio de Janeiro, os 18 do Forte de Copacabana. Tudo isso, esses caras, os 18, na época, se o 18 do Forte fosse hoje, vocês aí que xingam o milico, iam chamar aqueles caras lá de progressista, porque na época eles eram todos progressistas. E estavam lutando por uma coisa boa para o país, queriam um país que se desenvolvesse, fosse menos arcaico, menos tudo. Pode ver que o número de gente na live diminui. Por quê? Porque o povo não quer saber de cultura, o povo quer saber de lacração. O povo quer estar nesse estado de transe que emburrece. E aí ele fica bravo. Esse estado de transe emburrece você. E aí você fica bravo. Tudo deriva lá dos 18 do Forte e vai até 1970 e pouco. Quando o presidente tirou os milicos da política. Quem foi o presidente que tirou? Vai estudar, vai pesquisar, que eu não vou dar essa colher de chá. Foi um dos participantes lá da revolta do Forte. Ele foi lá e ele tirou os milicos da política. A partir de 70 e pouco, o Exército assume feições democráticas. Então, todos os formados, a partir lá, quando o Exército foi retirado de uma vez por todas, lá da cena política, por um revolucionário lá dos 18 do Forte. Cada 2, 3, 5 anos, aí, 10 anos, no máximo 10 anos, o Brasil vivia uma revolução, porque os milicos ficavam putos. E agora
os que se dizem patriota, né? Patriota, né? Os patriotas, já houve épocas de nossa história que os patriotas ficaram contra o milico. Então os milicos estão acostumados com isso aí na história. Só que você não sabe, né? Você não sabe porra nenhuma de história e fica cagando goma aqui, não sabe nada. Então já teve pelotões patriotas no Brasil, sabia? Lá de São Paulo, do interior de São Paulo, financiado pelo agro paulista, que ficou contra os insurgentes do Exército, lá que tomaram a capital paulista, pelotões patriotas, contra o Exército. Então isso aí, ó, o Exército está careca de acostumar. Ai, melancia, é infiltrado. Isso sempre fez parte da história. É que você não sabe nada de história, né? E queria um golpe de Estado, um golpe que nunca foi possível. Um dos 18, um tenente lá dos 18 do Forte, quando veio a ser presidente do Brasil, na época do regime militar, pode ver ó, a trajetória dele, ele retirou o Exército da política. Então, política não pode entrar no quartel a partir dessa data. E formou, todos os oficiais formados na academia foram formados com sólidos preceitos democráticos. Isto posto, que você não sabia, agora estão xingando o Exército aí. Se o Exército dá um golpe, porra, no dia seguinte o dólar está a 7. Imagine o país, quantos dias? A Rússia é produtora de petróleo. A Rússia é produtora de petróleo. Você que não sabe, a Rússia é uma grande produtora de petróleo. O Brasil produz petróleo, mas não tem refinamento. Né? Não tem. O que acontece? Quantos dias de embargo de petróleo o Brasil aguenta? 10 dias? 15 dias? 20 dias? Então as condicionantes são completamente diferentes. Completamente diferentes. Nunca houve possibilidade de golpe. No entanto, os acéfalos levaram numa histeria coletiva e agora, lá na Papuda, a ficha começou a cair. Você vê os vídeos das senhorinhas. Ah, se eu soubesse, eu não estava aqui. Pô, se você então devia ter seguido gente séria, que você saberia. Mas o transe virou uma grande seita, ou seita que você não pode falar do chefe da seita de um lado e não pode falar do chefe da seita do outro lado. Virou uma grande seita. Quando você fala do chefe da seita de um lado, o pessoal da outra seita vem aqui. Oh. Quando você fala do chefe da seita do outro, vem o outro pessoal. Oh. É um transe amalucado que o Brasil mergulhou e vai demorar um pouco para sair. Vai demorar bastante tempo para sair, porque a polarização vai seguir. Você vai continuar sem saber história, porque você não quer ler porra nenhuma de história, e você vai continuar a ser enganado pelo novo chefe da seita de plantão do momento. Sabe, esses manifestantes colocaram a vida na mão, acreditaram nos políticos. E quem tem que resolver as coisas na democracia são os políticos. Acreditaram que podia ter essa coisa malucada de golpe de Estado. Nunca foi possível. Nunca foi. Aqui, desde o primeiro dia de manifestação, eu tenho falado, local errado e não vai ter nada. Manifestação pelas causas impróprias fortalece o adversário. O que vocês estão vendo hoje? Fortalecimento do governo Lula, a censura num pico estratosférico em função do transe, todo mundo sendo censurado, as poucas vozes de direita caladas, a única emissora de direita corre o risco de ter o seu registro cassado, que é a Jovem Pan. Alguns políticos podem não ser diplomados. O presidente está com o traseiro no colo do Moraes. Moraes está com a mão do presidente Bolsonaro nas mãos aí. Tudo isso em função do transe dos malucos. Pessoal, ou vocês acordam do transe, comecem a seguir gente séria, comecem a trabalhar dentro das ferramentas que a democracia oferece para fazer oposição séria, para defender uma democracia liberal, sólida, contra a corrupção. Você vai continuar gritando aí, em vão, trabalhando 5 meses para sustentar político, lagosta, caviar, vinho para os políticos, para o grande aparato de máquina do Estado brasileiro, que a gente chama carinhosamente de sistema.